Você sabia que os caranguejos eremitas fazem trocas de conchas? Essas criaturas fascinantes não produzem suas próprias conchas. Em vez disso, elas pegam emprestadas de caramujos mortos. Esse jeito único de viver cria um ciclo notável de compartilhamento de recursos. À medida que os caranguejos eremitas crescem, eles buscam conchas maiores para acomodar seu tamanho crescente. Quando um caranguejo encontra uma concha maior, isso desencadeia um fenômeno social incrível: a troca de conchas. Outros caranguejos eremitas se reúnem, prontos para aproveitar a oportunidade. Esse evento envolve um tempo e coordenação precisos, com cada caranguejo esperando sua vez na fila. Quando o primeiro caranguejo se muda para sua nova casa, o caranguejo que ocupava aquela concha rapidamente se desloca para a próxima maior, e essa reação em cadeia continua. Imagine dezenas de caranguejos envolvidos nessa troca harmoniosa. Esse comportamento demonstra que até criaturas consideradas solitárias podem colaborar de forma eficiente para seu benefício mútuo. A estratégia de compartilhamento de recursos dos caranguejos eremitas nos ensina lições valiosas sobre comunidade e cooperação, provando que coisas grandiosas podem acontecer quando todos trabalham juntos, não acha? Acredite ou não, você sabia que as lontras têm uma pedra favorita? Esse fato encantador acrescenta uma nova camada à nossa compreensão dessas criaturas brincalhonas. As lontras não são apenas fofas, elas são incrivelmente habilidosas no uso de ferramentas. Cada lontra possui uma pedra especial que carrega consigo, muitas vezes debaixo do braço ou em uma bolsa solta na barriga. Essa pedra preciosa é vital para a sobrevivência. Ela permite que as lontras quebrem animais de casca dura, como moluscos e crustáceos, que proporcionam refeições deliciosas. Imagine uma lontra flutuando de costas, equilibrando habilidosamente sua pedra preciosa em uma pata, enquanto saboreia sua refeição. Esse comportamento fascinante destaca sua inteligência e natureza brincalhona. Na verdade, algumas lontras até colecionam pedras, escolhendo a perfeita para enfrentar diferentes desafios culinários. Então, da próxima vez que você observar uma lontra em um zoológico ou em um documentário, reserve um momento para admirar essa relação única com suas pedras. Elas não estão apenas brincando, estão se envolvendo em uma interação notável com o ambiente, mostrando uma mistura de habilidade, inteligência e adaptabilidade. Você consegue imaginar que os gatos podem beber água do mar? É verdade, os gatos têm adaptações incríveis, e uma das suas características mais legais é a capacidade de se hidratar usando água salgada. Enquanto a maioria dos animais ficaria desidratada ao beber água do mar, os gatos desafiam essa lógica. Seus rins são extremamente eficientes em filtrar o sal, permitindo que eles aproveitem a água para se hidratar sem ficar doentes. Essa habilidade notável provavelmente vem de seus ancestrais selvagens, que viviam em ambientes áridos onde a água doce era um luxo. Nessas condições difíceis, conseguir usar água salgada era crucial para a sobrevivência, tornando os caçadores adaptáveis. Hoje, os gatos domésticos preferem água doce, mas essa habilidade única destaca sua resiliência evolutiva. É fascinante pensar em como criaturas como o gato selvagem africano prosperaram em paisagens desérticas, muitas vezes dependendo do orvalho e de um gole ocasional de fontes de água salgada. Então, da próxima vez que você ver seu gatinho lambendo água, lembre-se, eles não são apenas companheiros adoráveis, são sobreviventes com uma linhagem notável. Essa característica intrigante serve como um lembrete das estratégias inteligentes da natureza para a sobrevivência, mesmo quando surgem desafios como a escassez de água. Você sabia que o pão fatiado mudou tudo em 1928? Essa inovação incrível foi criada pelo inventor americano Otto Frederick Roeder, que desenvolveu uma máquina capaz de fatiar e embalar o pão com facilidade. Antes dessa invenção, as pessoas precisavam cortar o pão à mão, o que muitas vezes era inconveniente e impreciso. Quando o pão fatiado chegou ao mercado, ele transformou as refeições em família em toda a América. Com o pão já fatiado, ficou mais fácil fazer sanduíches, ampliando as opções de refeições tanto para crianças quanto para adultos. Essa mudança foi tão significativa que surgiu a famosa expressão, a maior invenção desde o pão fatiado, para enfatizar como algo novo pode melhorar radicalmente a vida cotidiana. Curiosamente, essa invenção apareceu logo após a criação da televisão em 1927, um período de grandes mudanças no entretenimento e na alimentação. Imagine como essas duas invenções moldaram a conveniência e a cultura modernas.
Você sabia que o beija-flor bee é pequeno, mas poderoso? Essa incrível ave que vive em Cuba é a menor do mundo, medindo apenas 5,1 centímetros do bico à cauda e pesando menos que uma moeda. Imagine algo tão pequeno zumbindo ao nosso redor com uma energia incrível. Apesar de seu tamanho, o beija-flor bee tem um apetite enorme, visitando mais de 1.500 flores todos os dias para beber seu néctar doce. Para manter sua alta energia, ele bate suas pequenas asas até 80 vezes por segundo, criando um borrão hipnotizante de movimento. Essa pequena ave não só encanta os amantes de pássaros, mas também desempenha um papel importante na polinização, ajudando as plantas a se reproduzirem ao voar de flor em flor. O beija-flor bee mostra como até os menores seres podem ter um grande impacto no ecossistema. Não é incrível pensar em como uma ave tão pequena pode fazer tanto pela natureza? Hollywood realmente protege a idade dos atores? Na Califórnia foi aprovado um novo lei que permite aos atores pedirem a remoção de sua idade ou data de nascimento de bancos de dados de entretenimento, como o IMDb. Essa iniciativa combate a discriminação etária, comum na indústria do entretenimento. Muitos talentos enfrentam preconceito por causa da idade, o que limita suas chances de conseguir papéis em filmes e programas de TV. Ao permitir que os atores escondam informações pessoais, a lei busca criar condições iguais, onde o talento é mais importante que a idade. Esse passo é especialmente relevante para atores mais velhos, que muitas vezes têm dificuldade em encontrar papéis à medida que envelhecem. É um avanço significativo para criar um ambiente mais inclusivo e justo em Hollywood, onde habilidades e criatividade podem se destacar sem a pressão dos números. Será que essa lei pode servir de exemplo para outras indústrias que enfrentam problemas semelhantes? Você já se perguntou por que a Lua treme? A Lua passa por tremores, conhecidos como terremotos lunares, que são interessantes, mas muitas vezes passam despercebidos. Diferente dos terremotos na Terra, os terremotos lunares acontecem com muito menos frequência e não são tão fortes, mas ainda assim podem causar vibrações perceptíveis na superfície da Lua. Cientistas acreditam que a causa desses tremores é o lento processo de contração da Lua. À medida que a Lua esfria, ela se contrai, gerando tensão nas camadas de rocha abaixo dela. Essa tensão pode resultar em terremotos lunares, assim como as placas tectônicas se movem e causam terremotos na Terra. Curiosamente, os terremotos lunares podem durar muito mais tempo do que os da Terra, com alguns chegando a durar até 1 hora. Compreender os terremotos lunares não só ajuda os cientistas a aprender mais sobre a atividade geológica da Lua, mas também apoia futuras missões lunares. Então, talvez em breve descubramos ainda mais mistérios do nosso vizinho celestial. Já se perguntou por que os cangurus não conseguem pular para trás? Os cangurus são criaturas fascinantes, não apenas por seus saltos icônicos, mas também por sua anatomia única. Esses marsupiais australianos têm uma estrutura esquelética que torna impossível andar para trás. Suas caudas fortes e musculosas ajudam a manter o equilíbrio e o suporte durante os saltos, mas também contribuem para essa limitação peculiar. Os cangurus possuem patas traseiras grandes e poderosas, projetadas para saltar grandes distâncias, às vezes mais de 9 metros em um único salto. No entanto, seus pés rígidos e grandes são feitos para o movimento para frente, e devido aos seus dedos grandes e caudas pesadas, eles simplesmente não conseguem se mover para trás. Isso não é apenas uma curiosidade, na verdade, ajuda-os na natureza. Conseguir saltar rapidamente para frente permite que escapem de predadores de forma mais eficaz. De certa forma, é uma adaptação evolutiva ao seu ambiente, mantendo-os seguros e ágeis no vasto interior australiano. Então, da próxima vez que você ver um canguru pulando, lembre-se de que eles não são apenas saltadores incríveis, mas criaturas perfeitamente adaptadas para a vida em movimento. Você sabia que o raio-x mudou a visualização médica para sempre? A descoberta de Wilhelm Röntgen, em 1895, foi uma verdadeira revolução. Antes disso, os médicos precisavam realizar procedimentos invasivos para examinar os órgãos internos dos pacientes. Com o raio-x, surgiu um novo mundo que permitiu aos profissionais de saúde ver ossos e órgãos sem cirurgia. Esse avanço transformou o diagnóstico, facilitando a identificação de fraturas, infecções e outros problemas de saúde ocultos. As inovações de Röntgen não pararam por aí. Elas abriram caminho para métodos de visualização mais modernos, como a ressonância magnética, RM, e a tomografia computadorizada, TC.
Hoje, essas ferramentas desempenham um papel fundamental na medicina moderna, ajudando os médicos a diagnosticar doenças com mais precisão e a desenvolver planos de tratamento eficazes. Você consegue imaginar um mundo sem essas tecnologias que salvam vidas? Você já pensou por que rir é bom para o coração? Estudos recentes mostram que rir faz mais do que apenas melhorar o humor. Na verdade, é benéfico para a saúde do coração. Quando você ri, isso estimula o endotélio que reveste seus vasos sanguíneos. Essa estimulação faz com que os vasos se dilatem, melhorando significativamente a circulação. Além disso, rir reduz os níveis de hormônios do estresse, como o cortisol, que podem ser prejudiciais em altas quantidades. E tem mais: rir ajuda a liberar endorfinas, substâncias incríveis que te deixam mais feliz e aliviam a dor. Essa combinação resulta na redução da pressão arterial, tornando o riso uma maneira divertida e eficaz de diminuir o risco de doenças cardiovasculares. Então, da próxima vez que você assistir a uma comédia ou compartilhar uma piada com amigos, lembre-se de que você não está apenas se divertindo, você também está dando um impulso saudável ao seu coração. Você já se perguntou por que o fruto da serpente atrai tantas pessoas? O salak, ou fruto da serpente, é uma iguaria tropical da Indonésia que encanta com sua aparência e sabor únicos. Imagine morder um fruto que parece sair de um conto de fadas, com uma casca escamosa e serpentina, variando do marrom escuro ao avermelhado. Esse fruto intrigante cresce em cachos em palmeiras especiais, que conseguem sobreviver em condições secas, tornando-as bastante resistentes. Por dentro, o fruto da serpente revela uma textura suculenta e crocante, doce e levemente ácida, muitas vezes comparada a uma mistura de maçã e banana. Ele é popular não só em pratos locais, mas também conquistou espaço nos mercados internacionais devido ao seu sabor único e propriedades benéficas. Cheio de antioxidantes, fibras e vitaminas, é um lanche que é não apenas saboroso, mas também nutritivo. Então, da próxima vez que você ver o fruto da serpente, vai deixar de experimentar? Cientistas descobriram recentemente que Istambul é uma cidade fascinante que liga a Europa e a Ásia. Localizada na interseção desses dois continentes, Istambul é separada pelo icônico Estreito de Bósforo, que oferece vistas deslumbrantes e serve como uma ponte cultural e histórica. Do lado europeu, você pode explorar bairros vibrantes, cheios de vida, com cafés, lojas e marcos impressionantes. A Hagia Sophia, uma antiga igreja que se tornou mesquita, e a hipnotizante Mesquita Azul são apenas algumas das atrações imperdíveis da cidade. Em contraste, o lado asiático oferece um refúgio tranquilo, com parques serenos e mercados locais que mostram o cotidiano da vida turca. Essa divisão geográfica faz de Istambul um caldeirão de tradições diversas, delícias culinárias e estilos arquitetônicos. Como um importante centro de comércio e intercâmbio cultural por séculos, atrai visitantes de todo o mundo. Seja desfrutando de um passeio de ferry cênico ou caminhando por ruas antigas, Istambul realmente incorpora o charme de dois mundos entrelaçados, tornando-se um destino inesquecível para viajantes curiosos. Você consegue imaginar que saltar de telhados pode levar à morte? Em Nova York, os riscos são altíssimos para quem se atreve a fazer isso. Acredite ou não, saltos de telhados podem resultar em consequências fatais. Essa regra chocante serve como um forte desestímulo contra manobras arriscadas que atraem os amantes de adrenalina. A lei não só pune comportamentos imprudentes, mas também visa proteger vidas em uma das cidades mais movimentadas do mundo. Apenas alguns saltos ousados podem causar ferimentos graves e levar a sérias consequências legais. As autoridades estão cientes dos perigos associados a essas acrobacias em altura, e essa medida extrema destaca seu compromisso com a segurança dos cidadãos. Portanto, da próxima vez que você estiver em Nova York, pense duas vezes antes de tentar manobras arriscadas de telhados. Vale mesmo a pena correr esse risco por um pouco de emoção? Acredite ou não, os peixes podem reconhecer pessoas. Durante mais de 20 anos, Hiroyuki Arakawa, um dedicado pescador do Japão, construiu uma amizade incrível com um peixe notável, conhecido como o peixe-lua asiático. Não é apenas um peixe, ele demonstrou uma habilidade única de reconhecer Hiroyuki e saudá-lo calorosamente quando ele mergulha em seu refúgio subaquático. Quando Hiroyuki desce nas águas brilhantes, o peixe-lua asiático se aproxima dele, mostrando, aparentemente, empolgação e confiança. Essa conexão destaca não apenas a inteligência do peixe,
mas também o laço profundo que pode se formar entre humanos e criaturas marinhas. O peixe-lua asiático, com suas cores vibrantes e comportamento brincalhão, chama a atenção para a capacidade dos peixes de formar relacionamentos. A dedicação de Hiroyuki demonstra a importância do respeito e do cuidado com a vida selvagem, lembrando-nos de que o oceano está cheio de surpresas. Quantas outras amizades subaquáticas estarão esperando para serem descobertas? Difícil de acreditar, mas os baobás podem armazenar 31 mil galões de água. Esses magníficos árvores originários de Madagascar são verdadeiros reservatórios de água da natureza. Com seus troncos massivos, os baobás conseguem acumular uma quantidade enorme de água, o que os torna essenciais para a vida selvagem e as comunidades locais em períodos de seca. Imagine uma árvore que pode saciar a sede não apenas dos animais que vagam pela terra, mas também das pessoas que buscam alívio da seca. A capacidade de armazenar tanta água permite que os baobás prosperem e sobrevivam, mesmo nas condições mais severas. Sua casca grossa ajuda a reduzir a perda de água, evitando a evaporação, e sua forma única é projetada para coletar água da chuva. Essa característica incrível não só sustenta o ecossistema, mas também promove a biodiversidade, oferecendo um habitat para aves e insetos. Portanto, da próxima vez que você ver um baobá, lembre-se de que não é apenas um marco impressionante, mas um recurso vital que sustenta a vida em um ambiente desafiador. E se eu te contasse sobre o Memorial Crazy Horse? Este projeto incrível, localizado nas deslumbrantes Black Hills, em Dakota do Sul, está a caminho de se tornar a maior escultura do mundo. O trabalho começou em 1948, sob a visão do escultor Korczak Ziolkowski, que dedicou sua vida a esculpir uma homenagem ao lendário líder Lakota Crazy Horse, conhecido por resistir à invasão do governo do Seacroano. Nas terras dos nativos americanos, a história de Crazy Horse simboliza coragem e resistência. A escultura, que o retrata montando um cavalo e apontando para o horizonte, busca evocar um forte sentimento de espírito e orgulho nativo americano. Com milhões de visitantes de todo o mundo vindo para ver seu progresso, eles se tornam parte de uma narrativa contínua que honra a herança nativa americana. No entanto, os avanços em direção à conclusão enfrentam desafios significativos, principalmente a imensa escala e complexidade do trabalho, sem mencionar os obstáculos financeiros. O compromisso inabalável da família Ziolkowski e as doações generosas mantêm o sonho vivo. Você consegue imaginar o dia em que essa homenagem monumental será finalmente revelada para todos verem. Idaho realmente merece o título de Estado das Joias, pois abriga uma incrível variedade de pedras preciosas. Este estado produz quase todos os tipos de pedras que você pode imaginar, mas o granada se destaca como uma verdadeira joia. Essas lindas pedras, que são encontradas exclusivamente em Idaho e na Índia, são raridades que ressaltam a riqueza geológica do estado. A abundância de pedras preciosas não só enriquece a paisagem natural de Idaho, mas também impulsiona a economia, atraindo amantes de pedras e turistas. Desde diamantes brilhantes até opalas vibrantes, a diversidade de pedras preciosas em Idaho apoia significativamente os negócios locais e a artesanato. Não é de se admirar que a busca por minerais e pedras preciosas tenha se tornado um passatempo popular para muitos. Seja você um gemólogo iniciante ou apenas um curioso explorador da natureza, explorar as ofertas de Idaho pode ser uma aventura emocionante. Difícil de acreditar, mas na China, o Dia dos Namorados é comemorado de forma diferente. No dia 9 de agosto, muitas pessoas na China celebram um festival único conhecido como Qixi, que é frequentemente chamado de Dia dos Namorados chinês. Este dia tem raízes históricas profundas e é baseado em uma antiga lenda sobre uma linda jovem chamada Jinu e um pastor chamado Niu Lang. Segundo a lenda, eles eram separados pela Via Láctea e podiam se encontrar apenas uma vez por ano, no 7º dia do 7º mês lunar. Durante o Qixi, os casais expressam seu amor através de várias atividades, como fazer e trocar presentes, dar buquês de flores e até cozinhar pratos especiais juntos. O festival destaca não apenas o romantismo, mas também o valor do amor e da devoção. Nos tempos modernos, tornou-se um evento vibrante, repleto de festas, encontros especiais e doces surpresas. Então, da próxima vez que você pensar no Dia dos Namorados, lembre-se de que na China há uma maneira linda de celebrar o amor. Prepare-se para a montanha-russa mais alta do mundo.
King da Ka, localizada no Six Flags Great Adventure em Nova Jersey, é a montanha-russa mais alta e rápida do planeta. Com 139 metros de altura, ela se destaca entre as outras atrações, oferecendo uma vista incrível para os amantes de emoções antes da queda vertiginosa. Ela não só sobe a uma altura impressionante, mas também acelera a incríveis 206 km/h. Em apenas alguns segundos. Imagine-se sentado no carrinho, sentindo a adrenalina, enquanto você sobe rapidamente e depois experimenta a emoção da queda abrupta. Os passageiros frequentemente descrevem essa sensação como assustadora e emocionante ao mesmo tempo, tornando a montanha-russa imperdível para os fãs de atrações. A segurança é nossa prioridade máxima, e medidas rigorosas foram tomadas para garantir que todos se divirtam. Seja você um aventureiro experiente ou um curioso novato, a King da Ka proporcionará emoções inesquecíveis que farão você querer voltar sempre. Você está pronto para essa aventura? E se juntássemos todo o ouro do mundo? Você ficará surpreso ao saber que, se reuníssemos todo o ouro da Terra, ele seria suficiente apenas para formar uma camada tão fina quanto um fio de cabelo cobrindo todo o planeta. Existem cerca de 190 mil toneladas de ouro no nosso planeta. Parece muito, não é? Mas considerando a enorme área da superfície da Terra, que é de 510 milhões de quilômetros quadrados, essa quantidade de ouro se torna quase insignificante. Imagine a Terra inteira coberta por uma camada brilhante de ouro, com apenas a espessura de um fio de cabelo. Isso realmente destaca o quão raro e valioso é o ouro. Embora o ouro atraia as pessoas há milênios, desde joias antigas até eletrônicos modernos, sua raridade o torna ainda mais precioso. Muitos sonham em ficar ricos encontrando ouro, mas lembre-se de que esse metal brilhante é finito e não tão comum quanto gostaríamos. Então, da próxima vez que você admirar uma joia de ouro, pense em quão especial é esse metal reluzente. Você sabia que Júpiter leva cerca de 11,86 anos para completar uma volta ao redor do Sol? Isso significa que enquanto a Terra faz isso em apenas um ano, Júpiter percorre seu longo caminho pelo Sistema Solar. Sendo o maior planeta vizinho, Júpiter tem uma gravidade poderosa e tamanhos impressionantes, tornando sua órbita realmente fascinante. Imagine um planeta gigante com uma atmosfera tempestuosa, enormes tempestades e mais de 70 luas, movendo-se em uma trajetória alongada que se estende muito além do caminho mais compacto da Terra. Enquanto Júpiter se desloca pelo espaço, ele também interage com outros corpos celestes, influenciando suas órbitas com sua gravidade. Essa incrível dança dos planetas mostra o quão dinâmica é nosso sistema solar e quão variadas são as experiências de cada planeta. Não é incrível pensar em quanto tempo nosso gigante gasoso leva para dar uma volta completa ao redor do Sol? E se eu disser que o handball é o coração da Islândia? Na Islândia, o handball não é apenas um jogo, é uma parte importante da cultura. Esse esporte se tornou extremamente popular e é considerado com orgulho como o nacional. As equipes islandesas mostraram seu talento no cenário internacional, alcançando grandes sucessos nas Olimpíadas e campeonatos mundiais. Os torcedores lotam as arquibancadas, agitando bandeiras e apoiando suas equipes com entusiasmo, criando uma atmosfera elétrica cheia de orgulho nacional. Jovens jogadores se inspiram em estrelas como Gudjon Valur Sigurdsson, que motivam uma nova geração de atletas. Com o ritmo acelerado do jogo e o trabalho em equipe, o handball atrai espectadores e une comunidades. Seja o som da bola na rede ou a emoção de um gol no último minuto, a adrenalina é palpável. Então, o handball é realmente o coração da cultura esportiva da Islândia? Você sabia que cascas de ovos podem curar ossos? Pesquisadores da Universidade de Massachusetts Lowell estão trabalhando em um projeto interessante que utiliza cascas de ovos, compostas principalmente de carbonato de cálcio, para criar novos ossos humanos. Essa ideia inovadora é importante porque nossos corpos, muitas vezes, têm dificuldade em recuperar ossos danificados, especialmente após lesões ou cirurgias. As cascas de ovos são uma fonte natural de cálcio, essencial para a formação dos ossos. Usando esse material acessível e sustentável, os cientistas esperam desenvolver um método que não apenas reduza o desperdício na avicultura, mas também ofereça uma maneira eficaz de ajudar na cicatrização dos ossos. Imagine um futuro onde algo tão simples como a casca de ovo se torne um ingrediente-chave em procedimentos médicos. Essa descoberta incrível pode mudar nossa abordagem para a recuperação óssea.
Prepare-se para se surpreender. Garrafas plásticas substituem vidro. Nos anos 70, a indústria de bebidas passou por uma mudança incrível, quando as garrafas plásticas começaram a substituir os tradicionais recipientes de vidro. Essa mudança foi uma verdadeira revolução na forma como apreciamos bebidas não alcoólicas. As garrafas plásticas são mais leves, tornando-as mais fáceis de transportar e manusear. Elas também são mais baratas de produzir, permitindo que as empresas ofereçam preços mais acessíveis aos consumidores. Outro grande benefício é que elas não quebram, reduzindo o número de acidentes e ferimentos causados por vidro quebrado. Devido a essas vantagens, as garrafas plásticas rapidamente se tornaram a escolha de muitas marcas de bebidas não alcoólicas, mudando não apenas nossos hábitos de compra, mas também a forma como desfrutamos de bebidas em piqueniques e festas. Hoje em dia, é difícil imaginar bebidas não alcoólicas sem essas garrafas plásticas coloridas e práticas. Você já parou para pensar em como essa mudança afetou o meio ambiente? Você já se perguntou por que os cavalos parecem dançar em rotatórias? Essa ilusão fascinante acontece em uma rotatória em Sidra, na Arábia Saudita, onde se aplica o princípio da animação da rede barreira. Quando os carros circulam, a posição das imagens animadas cria um efeito que faz parecer que os cavalos estão galopando ou se movendo de forma vibrante. Esse princípio se baseia na capacidade do nosso cérebro de perceber movimento a partir de imagens estáticas, imitando uma sequência de movimentos. Não é apenas uma escolha artística, mas também uma maravilha da engenharia, que atrai tanto os moradores quanto os turistas. As pessoas se reúnem para ver esse fenômeno visual divertido, muitas vezes parando para tirar fotos ou gravar vídeos. Se você é fã de cavalos, ou apenas está curioso sobre como nossa mente pode ser enganada para ver movimento, esse espetáculo hipnotizante traz alegria e curiosidade a todos que o experienciam. Talvez seja a rotatória mais divertida do mundo. Você já se perguntou por que Lilith deixou o Éden? Na tradição judaica, Lilith representa um espírito forte, que escolheu seu próprio caminho, em vez de se conformar com o papel tradicional esperado dela no Jardim do Éden. Segundo as lendas, ela se recusou a se submeter a Adão, o primeiro homem, rejeitando a ideia de ser apenas uma ajudante. Essa decisão a tornou um símbolo de independência e rebeldia, defendendo suas crenças e desejos. A história de Lilith desafia as normas de seu tempo e levanta questões sobre papéis de gênero e liberdade. Ao longo dos séculos, ela foi interpretada de várias maneiras, incorporando aspectos tanto sombrios quanto luminosos, desde uma figura demonizada até um símbolo feminista. Seu legado continua a inspirar literatura, arte e discussões contemporâneas sobre igualdade, tornando-a um tema fascinante tanto na história quanto na cultura moderna. O que você acha da decisão dela de partir? Você sabia que os números podem revelar segredos? Em muitas áreas da nossa vida, os números são a chave para entender conceitos complexos e resolver problemas. Por exemplo, a faixa de 290 a 300 é frequentemente mencionada em discussões sobre estatísticas, cálculos ou dados científicos. Essa faixa numérica pode indicar diversas coisas, desde medições em experimentos científicos até dados de censos populacionais. Ao analisar esses números, podemos identificar padrões e fazer previsões fundamentadas. Imagine que você está estudando populações de vida selvagem e descobre que 290 a 300 é a estimativa de uma espécie que está se recuperando após quase desaparecer. Os números podem contar histórias sobre o mundo ao nosso redor, mostrando mudanças ao longo do tempo ou destacando sucessos na conservação. Portanto, da próxima vez que você se deparar com um conjunto de números, lembre-se de que eles podem ser muito mais do que apenas dígitos. Podem ser um convite para explorar e entender as dinâmicas incríveis do nosso universo. Que histórias interessantes os números contam na sua vida. Você consegue imaginar árvores líquidas ajudando o nosso planeta? Esses bioreatores urbanos inovadores foram criados para combater a poluição do ar, absorvendo dióxido de carbono e liberando oxigênio. Isso significa que em nossas cidades barulhentas, junto com prédios e ruas, podem existir árvores de alta tecnologia que limpam o ar silenciosamente. Elas utilizam materiais e tecnologias modernas para imitar processos naturais, filtrando eficazmente poluentes nocivos. A ideia das árvores líquidas é aumentar as áreas verdes nas cidades sem ocupar muito espaço. Integrando-as nas paisagens urbanas, podemos melhorar significativamente a qualidade do ar.
tornando nosso ambiente mais saudável e agradável para viver. Considerando que a mudança climática é um problema atual, soluções como as árvores líquidas trazem esperança para o futuro de nossas cidades. Será que essa é a revolução verde que estávamos esperando? Você já viu Júlio Iglesias em As Garotas de Ouro? Essa famosa série de comédia é lembrada pelo incrível cameo do cantor, que trouxe ainda mais charme ao show. Em um dos episódios divertidos, os personagens foram a Paris, onde tiveram um encontro agradável com Iglesias, conhecido por suas baladas românticas e carisma. A cena combinou humor e música, mostrando como a série integrava celebridades reais em suas histórias. As Garotas de Ouro, que foi ao ar de 1985 a 1992, contava a história de 4 mulheres icônicas que exploravam a amizade, amor e a vida em seus anos dourados. Este episódio não só destacou o carisma de Iglesias, mas também mostrou como a série ressoava com o público, tornando-se um clássico. Os fãs ainda lembram com carinho desse encontro inesperado, nos lembrando de como a cultura pop pode criar momentos emocionantes e memoráveis. Ao assistir aos episódios antigos, preste atenção nas performances incríveis e quem sabe você até cante junto com os personagens. Então você já experimentou essa combinação icônica de comédia e celebridades? Você já pensou por que a gratidão nos torna mais felizes? Pesquisas mostram que expressar gratidão pode aumentar muito nosso nível de felicidade. Quando tiramos um momento para agradecer, seja a um amigo pelo apoio ou elogiando um colega pelo trabalho duro, não só os deixamos felizes, mas também melhoramos nosso próprio humor. Cientistas descobriram que um simples ato de bondade pode gerar sentimentos genuínos de alegria e satisfação. Essa conexão positiva é algo que todos nós podemos cultivar. Imagine se cada um de nós compartilhasse elogios e afirmações positivas diariamente. Isso poderia transformar nossas comunidades. Então, da próxima vez que você sentir gratidão, não guarde para si, deixe suas palavras fluírem. Assim você pode perceber que seu próprio humor também melhora. O que realmente acontece quando compramos roupas? Desde 2000, a produção de roupas no mundo dobrou, e agora se cria mais roupas do que nunca. No entanto, há uma reviravolta inesperada. Usamos cada peça menos, consumindo cerca de 40% menos roupas do que antes. Essa mudança drástica está ligada ao crescimento da moda rápida, onde as marcas lançam roupas estilosas a uma velocidade impressionante. Embora pareça emocionante comprar as últimas novidades, essa produção rápida gera enormes desperdícios e sérios problemas ambientais. Muitas peças acabam em aterros, contribuindo para a poluição e o esgotamento de recursos. Com toneladas de tecido descartadas a cada ano, nossos hábitos de consumo afetam diretamente o planeta. Portanto, quando você comprar seu próximo par de jeans ou uma blusinha fofa, pense sobre o que acontecerá com ela depois que você usá-la. Como podemos fazer escolhas mais sustentáveis? Você sabia que as estrelas do mar têm 5 olhos? Cada estrela do mar possui um conjunto único de 5 olhos simples, um na ponta de cada braço. Esses olhos, embora simples, são eficazes e não se parecem com os olhos humanos. Eles apenas conseguem perceber luz e sombra. Essa habilidade ajuda as estrelas do mar a se orientarem melhor no fundo do oceano, encontrando fontes de alimento e abrigos seguros. Imagine uma estrela do mar se movendo lentamente pelo fundo do mar, usando seus olhos sensíveis à luz para encontrar moluscos deliciosos ou se esconder de predadores próximos. Embora esses olhos não sejam tão complexos quanto os nossos, eles são perfeitos para o estilo de vida das estrelas do mar, ajudando esses seres incríveis a prosperar no ambiente subaquático. Então, da próxima vez que você ver uma estrela do mar, lembre-se de que cada braço ajuda na sua sobrevivência, permitindo que explorem e se adaptem, graças a esses olhos incríveis que ajudam a perceber o mundo ao seu redor. Não é incrível como a vida evoluiu de maneira tão única para atender às necessidades de diferentes espécies? Vamos descobrir a verdade sobre os livros mais lidos do mundo. As 3 obras mais lidas são a Bíblia, as citações de Mao Tse-tung e a série Harry Potter. Esse conjunto fascinante mostra como a literatura pode ter diferentes papéis em nossas vidas. A Bíblia, venerada por milhões, oferece orientação espiritual e ensinamentos profundos que moldaram culturas ao longo dos séculos. Em contraste, as citações de Mao revelam ideologias políticas e a história, mostrando como ideias podem impactar nações.
Enquanto isso, as aventuras mágicas da série Harry Potter encantaram leitores de todas as idades, estimulando a imaginação e destacando temas como amizade, coragem e a luta entre o bem e o mal. Essa diversidade não apenas reflete diferentes crenças, mas também ilustra o poder da narrativa em vários gêneros. O que seu livro favorito diz sobre você? Surpreendentemente, as verdadeiras cucos são aves reais. Esses seres incríveis não são apenas personagens de desenhos animados. Eles vivem em desertos áridos no sudoeste dos Estados Unidos e no México. Conhecidos por sua velocidade impressionante, os cucos podem atingir até 32 km por hora, movendo-se rapidamente pela paisagem com a graça de um carro esportivo. Suas pernas longas e forma corporal única permitem que eles corram rapidamente, capturando insetos, lagartos e até pequenos mamíferos. Com suas penas brilhantes em preto e branco e um penacho característico, os cucos são uma visão que vale a pena ver. Essas aves se adaptaram perfeitamente ao seu ambiente, usando sua velocidade para escapar de predadores, como os gaviões. Elas chamam a atenção não apenas por seus movimentos rápidos, mas também por seus hábitos peculiares, como preferirem saltar em vez de voar, o que as torna únicas entre as aves. Você já viu uma delas na natureza? Poucos sabem, mas o México aboliu a escravidão. No início da década de 1830, o México deu passos importantes em direção à igualdade, abolindo a escravidão em 1829, sob a presidência de Vicente Guerrero, defensor da liberdade. Essa decisão ousada gerou tensão com os colonos americanos no Texas, que queriam manter sua força de trabalho escrava. Com o aumento do descontentamento entre esses colonos, a Revolução do Texas começou em 1835. Os rebeldes texanos lutaram ferozmente pela independência do México e pela preservação de seu modo de vida, que incluía a escravidão. A Revolução atingiu seu auge em 1836, quando o Texas declarou independência, resultando na formação da República do Texas. Ironicamente, embora o México tenha dado um passo progressista ao abolir a escravidão, a nova república permitiu que essa prática continuasse. Esse conflito não apenas moldou a história do Texas, mas também se tornou a base para debates mais amplos sobre a escravidão nos Estados Unidos. O legado desses eventos ainda ressoa nas discussões sobre liberdade e igualdade, como esse momento crucial mudou o curso da história. A maioria das pessoas não sabe que a hidroponia pode economizar água. Este método inovador de cultivar plantas sem solo utiliza água nutritiva, mudando as regras do jogo na agricultura. Imagine uma fazenda onde você não precisa depender da terra para cultivar alimentos. A hidroponia economiza até 90% da água em comparação com métodos tradicionais, o que é especialmente importante em tempos de escassez de água no mundo. Essa técnica pode ser aplicada com sucesso em lugares inusitados, desde porões até contêineres reformados. Imagine áreas urbanas onde alimentos frescos crescem no centro da cidade, ou fazendas ocupando espaços antes considerados inadequados. Com a hidroponia, podemos cultivar colheitas mais rapidamente em áreas menores, ajudando a atender a crescente demanda por alimentos. Além disso, com a capacidade de controlar os níveis de nutrientes e minimizar pragas, o potencial para colheitas abundantes é enorme. Você está pronto para abraçar o futuro da agricultura? Prepare-se para se surpreender com as tecnologias de construção da represa Hoover. Essa maravilha da engenharia, construída na década de 1930, utilizou soluções criativas para enfrentar desafios sérios. Um dos métodos mais interessantes era um sistema complexo de tubos que circulava água fria por enormes blocos de concreto. Para que isso servia? Quando o concreto seca, ele libera calor, o que pode causar rachaduras se o processo não for controlado. Para evitar isso, os engenheiros criaram uma rede de tubos que permitia a passagem da água fria, mantendo o concreto na temperatura ideal. Essa atenção aos detalhes não apenas garantiu a resistência da represa, mas também mostrou o pensamento inovador da época. A represa Hoover, que se ergue na fronteira entre Nevada e Arizona, se tornou um símbolo da engenharia moderna. Ela fornece energia elétrica, controle de enchentes e abastecimento de água, além de atrair milhões de turistas todos os anos. Então, da próxima vez que você admirar essa construção monumental, lembre-se dos métodos geniais que a tornaram possível. Quem diria que controlar a temperatura poderia ser tão importante na construção? O que realmente afeta nosso olfato? A anosmia é a perda total do olfato e pode mudar muito a forma como percebemos o mundo.
Nosso olfato está intimamente ligado ao gosto, então quando as pessoas perdem essa habilidade, não apenas deixam de sentir o aroma de biscoitos frescos ou flores, muitas vezes percebem que a comida fica sem sabor e pouco atraente. Imagine como é comer seus pratos favoritos sem aqueles cheiros agradáveis que realçam o sabor. A anosmia pode ocorrer por várias razões, como infecções virais, alergias ou até alguns medicamentos. Embora algumas pessoas recuperem o olfato com o tempo, outras podem ter dificuldade em lidar com isso por longos períodos. Cientistas estão pesquisando ativamente maneiras de ajudar aqueles que sofrem de anosmia. Eles estão estudando métodos que podem restaurar esse sentido importante, permitindo que as pessoas voltem a desfrutar do mundo dos aromas. Não é incrível como algo tão pequeno pode impactar tanto nossas vidas? Um fato interessante sobre o Medicare que surpreende muitas pessoas. Muitas pessoas pensam que o Medicare oferece atendimento médico gratuito para quem tem mais de 65 anos, mas não é bem assim. Este programa federal realmente ajuda com várias despesas médicas, mas inclui custos de seguro, franquias e copagamentos que os idosos ainda precisam pagar, especialmente por tratamentos ambulatoriais, medicamentos e internações. Por exemplo, se você precisa de atendimento médico com frequência, esses copagamentos podem se acumular, resultando em despesas inesperadas. Além disso, o Medicare não cobre cuidados de longa duração, o que significa que, se um idoso precisar de ajuda em uma casa de repouso, pode ter que arcar com esses custos do próprio bolso. Essa lacuna na cobertura pode ser um grande choque para muitos aposentados. É importante que as pessoas entendam bem seu plano Medicare para evitar essas despesas ocultas e garantir que tenham a cobertura adicional adequada para atender às suas necessidades. Difícil de acreditar, mas a solidão pode ser mortal. Um estudo da Universidade de Harvard mostra que o isolamento social pode ser tão prejudicial à saúde quanto fumar. Os pesquisadores descobriram que pessoas sem amigos próximos têm um risco maior de várias doenças, incluindo problemas cardíacos. Essa relação ocorre porque a solidão pode aumentar os níveis de uma proteína chamada fibrinogênio, que é crucial para a coagulação do sangue. Quando seus níveis ficam muito altos, isso pode levar a condições graves, como infartos e derrames. É surpreendente e um pouco assustador que o bem-estar emocional afete diretamente a saúde física. Portanto, cercar-se de amigos e familiares não é apenas uma maneira de se divertir, é um passo importante para uma vida mais saudável. Estamos fazendo o suficiente para manter nossas conexões sociais? Um fato interessante sobre tradições culturais. Nossos costumes moldam nossa identidade, mas também enfrentam desafios quando influenciados por fatores externos. Imagine uma pequena cidade que celebra o mesmo festival há gerações. Essa comunidade valoriza profundamente seu legado. Mas quando novas tendências e ideias do mundo exterior entram, isso pode gerar tensão. As tradições locais podem entrar em conflito com essas novas perspectivas, resultando em uma luta entre preservar os costumes antigos e aceitar mudanças. Por exemplo, algumas danças tradicionais podem evoluir, incorporando música moderna, enquanto outras podem resistir a mudanças, temendo perder sua identidade. Essa dinâmica mostra como as culturas estão em constante transformação, respondendo tanto à sua história quanto ao mundo mais amplo. A questão é: podemos encontrar um equilíbrio que respeite nossas raízes, mantendo-nos abertos a novas experiências? Você já pensou nos riscos dos patins antigos? Nos primeiros dias, os patins não eram tão seguros como hoje. Inventados em meados do século XVIII, os patins originais não tinham freios, o que tornava a parada um verdadeiro desafio. Imagine-se acelerando sem poder desacelerar. Os patinadores frequentemente colidiam com obstáculos ou caíam. Essa falta de controle causava muitos acidentes, deixando muitos com hematomas e arranhões. Somente com a chegada do freio na década de 1870, um dispositivo simples mais eficaz, que permitia parar com segurança, andar de patins, se tornou uma atividade muito mais agradável e segura. Graças a essa inovação, milhões de pessoas puderam patinar com prazer, evitando as quedas dolorosas do passado. Não é incrível como uma pequena mudança pode fazer toda a diferença? A incrível verdade sobre a história da Torre Eiffel. A maioria das pessoas ama a Torre Eiffel, mas você sabia que em um tempo ela foi considerada feia? Quando foi concluída em 1889 para a Exposição Mundial, muitos parisienses e artistas criticaram seu design, dizendo que estragava a bela paisagem de Paris. Eles até queriam demolir a torre após 20 anos.
No entanto, a situação mudou quando ficou claro que a torre poderia servir como torre de rádio. No início dos anos 1900, as tecnologias de comunicação começaram a se desenvolver, e a Torre Eiffel se mostrou um ótimo local para transmissões de rádio. Como resultado, ela desempenhou um papel importante na melhoria das comunicações na região. Essa função prática mudou a opinião pública, e no final, a torre foi salva da demolição em 1909. Hoje, a Torre Eiffel é um símbolo amado da França e atrai milhões de turistas todos os anos. Não é incrível como algo que um dia foi considerado feio se tornou um dos monumentos mais reconhecíveis do mundo? Difícil de acreditar, mas Gary Glitter conquistou as paradas. Em 1962, Gary Glitter, uma estrela brilhante do glam rock, lançou o hino contagiante Rock and Roll Part 2. Essa melodia marcante rapidamente subiu nas paradas musicais, tornando-se favorita em eventos esportivos e festas. Seus ritmos envolventes e batida energética conquistaram os ouvintes, tornando-se uma parte inesquecível da era do rock. Glitter se destacou por seu estilo único, frequentemente exibindo roupas brilhantes e performances extravagantes que refletiam o espírito do glam rock. No entanto, por trás do brilho, a carreira de Glitter enfrentou sérios problemas nos anos seguintes. Apesar dos escândalos em sua vida pessoal, essa música continua a tocar em estádios e arenas, lembrando os fãs da vivacidade daquela época. Você já cantou essa melodia clássica? E se eu contar a vocês a fascinante história de Groppelen? Groppelen era o nome dado às ruas onde ficavam os bordéis. E com o tempo, esse termo se transformou em Grappling, em cidades como Bristol e York. Essa mudança de nome não é apenas uma simples troca. Ela revela a estrutura social dessas comunidades. Antigamente, as ruas eram frequentemente nomeadas em homenagem aos negócios que moldavam a vida cotidiana, refletindo o que era importante para os moradores locais. Com o desenvolvimento da sociedade, a linguagem que usamos para descrever o mundo ao nosso redor também mudou. O termo Grappelen pode soar estranho agora, mas ele nos conecta a uma rica história de comércio e comunidade. Hoje, ao caminharmos por esses bairros, não estamos apenas andando pelas ruas. Estamos atravessando camadas de história que falam sobre a mudança nas atitudes em relação ao trabalho, à moral e às normas sociais. Não é interessante como os nomes podem carregar tanto significado? Acredite ou não, mas filmes de terror aumentam a coagulação do sangue. Estudos recentes mostram que assistir a um filme assustador realmente pode elevar o nível de proteínas de coagulação no nosso sangue. Quando sentimos medo durante uma cena tensa, nosso corpo reage como se estivesse em uma situação de emergência. Essa reação faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Quando nos encolhemos na cadeira e nosso coração dispara, a resposta lutar ou fugir é ativada, nos preparando para enfrentar o perigo ou fugir dele. Nesses momentos tensos, hormônios são liberados em nosso corpo, causando mudanças fisiológicas, incluindo o aumento dos fatores de coagulação. Isso significa que nosso corpo se prepara para agir, possivelmente para estancar um sangramento em caso de ferimento. É uma consequência incrível, embora não intencional, de aproveitar um filme emocionante. Então, da próxima vez que você gritar de susto, lembre-se de que não é apenas seu coração acelerado. Seu corpo também está se preparando para o desafio. Que legal que podemos aprender sobre a biologia humana enquanto saboreamos pipoca. Você consegue adivinhar o que realmente moveu o lendário Colosso de Rhodes? Esta estátua monumental com cerca de 32 metros de altura é uma das mais altas do mundo antigo. Foi erguida em homenagem ao deus Sol Hélio e levou cerca de 18 anos para ser construída. Mas lendas locais afirmam que foi feita surpreendentemente rápido para um projeto desse tamanho. Imagine habilidosos artesãos e trabalhadores dedicados, usando bronze e pedra para criar uma figura que não apenas representava sua devoção, mas também simbolizava a força de sua cidade. Orgulhosamente posicionada na entrada do porto de Rhodes, ela recebia marinheiros e visitantes, exibindo a incrível habilidade de sua época. Infelizmente, o colosso foi destruído por um terremoto apenas 56 anos após sua conclusão, mas continua a ser um símbolo eterno de ambição e arte. Hoje, muitos se perguntam como uma estátua tão imensa pode ser construída com as ferramentas e tecnologias da antiguidade, despertando interesse nos métodos usados por esses talentosos mestres. Como o legado do Colosso inspira a engenharia e a arte modernas hoje? Você sabe o que realmente definiu o design do primeiro carro? O primeiro carro, inventado por Carl Benz em 1885,
Foi um passo revolucionário na história do transporte. Surpreendentemente, ele não tinha o volante que conhecemos hoje. Em vez disso, os primeiros motoristas controlavam o carro com uma alavanca, o que exigia habilidades e técnicas diferentes. Imagine como era difícil manobrar usando uma alavanca em vez de um volante. Esse design reflete os primeiros estágios das inovações automobilísticas, quando muitas ideias ainda estavam em fase de experimentação. O carro de Benz, conhecido como Benz Patent Motorwagen, abriu caminho para os carros modernos, mas era completamente diferente dos que dirigimos hoje. Ele funcionava com um motor de 4 tempos de um cilindro, mostrando a engenhosidade de Benz. Esse carro primitivo alcançava uma velocidade máxima de cerca de 10 milhas por hora, que pode parecer lenta agora, mas na época era um grande avanço. A transição de alavancas para volantes aconteceu muito depois, quando os designs evoluíram para melhorar a dirigibilidade e a segurança. Então, da próxima vez que você entrar no seu carro, lembre-se de quão longe chegamos desde que começamos a usar alavancas. Acredite ou não, mas os caranguejos viajantes têm um segredo incrível. Esses seres fascinantes são conhecidos por suas garras incomuns, uma delas sendo bem maior que a outra. Essa grande garra não é apenas uma característica aleatória. É uma ferramenta inteligente que os machos usam para chamar a atenção das fêmeas. Durante a temporada de acasalamento, os machos balançam e exibem suas enormes garras para atrair as fêmeas. Quanto maior a garra, mais atraente o macho parece, mostrando sua força e saúde. Esse comportamento se assemelha a uma dança hipnotizante, onde o macho exibe sua garra, competindo com outros machos pela atenção da fêmea. Além de atrair parceiros, a grande garra também pode servir como um mecanismo de defesa contra predadores. A dinâmica interessante entre tamanho e sobrevivência nos caranguejos viajantes mostra o quão surpreendente a natureza pode ser. Então, da próxima vez que você ver um caranguejo viajante na praia, reserve um momento para apreciar seu charme único. Quantas histórias incríveis como essa ainda estão esperando para serem descobertas no mundo animal? Acredite ou não, Tóquio tem ilhas artificiais incríveis. Uma das mais famosas é Odaiba, um vibrante centro de entretenimento que atrai tanto os moradores quanto os turistas. Aqui você pode visitar o shopping Tokyo Plaza, que oferece de tudo, desde roupas da moda até eletrônicos. Mas Odaiba não é só compras. Lá está a famosa estátua do Gundam em tamanho real, muito popular entre os fãs de anime. Para uma experiência realmente única, você pode visitar o Museu Digital Team Lab Borderless, onde arte e tecnologia se unem, criando exposições imersivas impressionantes que encantam os sentidos. Ao explorar esta ilha dinâmica, você encontrará muitas atrações, incluindo arquitetura futurista e lindas vistas da orla. Odaiba é o lugar perfeito para um dia de diversão, relaxamento e aventura, e é uma parada obrigatória quando você estiver em Tóquio. O que você vai descobrir lá? No famoso torneio de Wimbledon, a qualidade é fundamental. Cada bola de tênis é mantida em perfeitas condições para garantir a temperatura e pressão ideais antes de cada partida, proporcionando as melhores condições para os jogadores em quadra. Essa atenção aos detalhes destaca o compromisso do torneio com a justiça e as tradições, mantendo altos padrões no esporte. Mas o que acontece com as bolas após o uso? Em vez de simplesmente descartá-las, Wimbledon encontra novos lares para elas. Após os jogos, as bolas são vendidas para fãs entusiasmados ou doadas a organizações de caridade, incluindo programas de treinamento para cães-guia. Essa iniciativa não só espalha a alegria do tênis, mas também apoia uma causa nobre, mostrando como um grande evento esportivo pode retribuir a comunidade. Na próxima vez que você ver um jogador sacando a bola, lembre-se de que nos bastidores acontece muito mais para preservar e compartilhar o espírito do jogo. Você sabia que o caixa eletrônico mais remoto do mundo, operado pelo Wells Fargo, está na Antártica? Esse caixa eletrônico único atende cerca de 1.200 moradores da estação americana McMurdo, um importante centro de pesquisa na costa do continente gelado. Apesar do clima frio, esse caixa eletrônico é um recurso essencial para os pesquisadores e funcionários que vivem e trabalham em um lugar tão isolado. Quando a temperatura externa pode cair muito abaixo de zero, é difícil conseguir dinheiro, mas o caixa eletrônico oferece uma solução prática. Ele permite que as pessoas gerenciem suas finanças sem precisar viajar longas distâncias. Imagine viver em um lugar onde o banco mais próximo está a milhares de milhas. Esse caixa eletrônico incomum mostra como a tecnologia pode superar distâncias, mesmo nas condições mais extremas. Não é incrível que alguém possa sacar dinheiro em um país de gelo e pinguins?
O que acontece quando têxteis encontram tecnologias? Tecidos inteligentes transformam roupas tradicionais em equipamentos de alta tecnologia. Esses têxteis inovadores incorporam eletrônica diretamente no tecido, permitindo que interajam com o mundo digital de maneiras que antes só sonhávamos. Imagine usar uma camisa que pode monitorar seu pulso ou uma jaqueta que carrega seu celular enquanto você caminha. Equipados com sensores, baterias e até painéis solares, esses tecidos podem rastrear movimentos e mudanças no ambiente, tornando-os extremamente versáteis. Na área da saúde, os tecidos inteligentes permitem o monitoramento em tempo real dos pacientes, melhorando seu tratamento. Para atletas, eles podem acompanhar resultados e ajudar a otimizar os treinos. Até mesmo os militares estão interessados nesses têxteis, aprimorando uniformes para a segurança e a conscientização dos soldados. O potencial para a geração de energia também é impressionante. Alguns tecidos podem armazenar energia solar para alimentar pequenos dispositivos. À medida que a pesquisa avança, em breve poderemos ver tecidos inteligentes em roupas do dia a dia, revolucionando nossa percepção do que vestimos. O pássaro jardineiro, conhecido por seu comportamento interessante e um pouco estranho, tem uma maneira única de armazenar sua comida. Ele empala insetos e pequenos vertebrados em espinhos ou arame farpado. Mas por que ele faz isso? Ao guardar a comida dessa forma, o jardineiro garante que terá uma refeição pronta mais tarde. Essa estratégia inteligente também ajuda a atrair parceiros. Quando potenciais companheiros veem esses troféus empalados, é como uma demonstração das habilidades de caça e astúcia do jardineiro. Esse método não só serve como uma solução prática para armazenar comida, mas também se torna um gesto romântico. Você consegue imaginar como impressionar alguém com suas habilidades culinárias? A combinação inusitada de alimentação e cortejo no jardineiro destaca o quão diversificado e fascinante pode ser o comportamento animal, mostrando que a natureza sempre tem algumas surpresas na manga. Você sabia que o nome de um restaurante no Chile foi inspirado em Bill Clinton? Em 1988, durante sua campanha presidencial, Bill Clinton fez uma parada memorável em Santiago, onde visitou um pequeno restaurante. Ele desfrutou de um almoço simples, mas ganhou destaque nas notícias ao pedir uma Coca-Cola Diet. O restaurante, que originalmente tinha outro nome, decidiu se renomear para Le Picada Clinton, em homenagem ao famoso visitante. Eles até guardaram a garrafa da Coca-Cola Diet que ele tomou, exibindo-a na vitrine para os clientes. Esse gesto único mostra como um único momento pode ter um impacto duradouro, transformando um lugar comum em um ponto de interesse para turistas e moradores. Hoje, as pessoas visitam o Le Picada Clinton não apenas pela comida, mas também para ver a garrafa e conhecer sua conexão curiosa com a história. É surpreendente como o pedido de uma bebida não alcoólica pode ter levado a uma mudança de nome e criado um local no mapa que eterniza um momento na história política. O que você acha disso? Você consegue imaginar que o rinoceronte de Java está à beira da extinção? Essa criatura incrível que vive nas paisagens verdes de Java, na Indonésia, enfrenta um futuro sombrio. Restam apenas cerca de 81 indivíduos na natureza. A perda de habitat devido à atividade humana, como a agricultura e o desenvolvimento urbano, afetou muito sua população. Além disso, a caça ilegal é outra ameaça séria, pois esses majestosos rinocerontes são mortos por seus chifres, que não têm valor medicinal. Ecologistas estão se esforçando para salvar o rinoceronte de Java, criando áreas protegidas e aumentando a conscientização sobre seus problemas. Com tão poucos rinocerontes restantes, cada esforço conta. Apoiar projetos que visam proteger seu habitat e endurecer as leis contra a caça ilegal pode realmente fazer a diferença. Podemos nos unir para proteger essa espécie extraordinária antes que seja tarde demais? O casamento de Anant Ambani na Índia foi realmente impressionante, mostrando a luxuosidade como nunca antes. Este grande evento reuniu celebridades internacionais de diversas áreas e se tornou uma declaração ousada de opulência. Imagine uma festa repleta de decorações elaboradas, luzes deslumbrantes e preparativos luxuosos que levaram meses. O local brilhava em elegância, decorado com flores de todo o mundo e tecidos requintados. É surpreendente ver como um casamento desse nível cria um impacto na indústria de eventos, estabelecendo novos padrões de grandiosidade. Convidados de todo o mundo se reuniram para testemunhar este evento marcante, tornando uma reunião inesquecível de estrelas e influenciadores. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado, desde a culinária gourmet até as atrações emocionantes.
E o casamento de Anant Ambani elevou a barra para futuras celebrações. Este evento mostra como os casamentos podem se transformar em espetáculos impressionantes, indo além dos compromissos pessoais e se tornando uma demonstração de cultura e luxo. Será este o futuro das comemorações? Incrível, mas é verdade. Treinos lembram a Matrix. Essa experiência única mergulha os participantes em um mundo onde artes marciais se encontram com a realidade simulada. Imagine cargas físicas intensas, que parecem cenas de um filme de ficção científica. Durante esses treinos, os participantes realizam movimentos que lembram artes marciais, levando seus corpos ao limite e superando desafios criados para simular os complexos cenários da Matrix. Não é apenas um esforço físico. Os participantes também desenvolvem flexibilidade mental, se adaptando a condições e situações em mudança que testam sua concentração e reflexos. Essa combinação de realidade e fantasia não só melhora a forma física, mas também a capacidade de tomar decisões rápidas. Com o tempo, esses treinos dinâmicos podem aumentar a confiança e a habilidade, transformando-os em uma aventura em um novo e emocionante mundo. Você está pronto para dar o próximo passo? Prepare-se para explorar as curvas selvagens da Lombard Street. Esta famosa rua em São Francisco é conhecida por suas 8 curvas acentuadas em apenas um quarteirão. Imagine dirigir por essas curvas fechadas, superando com habilidade a ladeira íngreme. A Lombard Street foi projetada na década de 1920, quando os primeiros carros enfrentavam dificuldades nas colinas íngremes da cidade. Designers inteligentes decidiram que essas curvas sinuosas tornariam o tráfego mais seguro e fácil. Hoje, parece uma atração para turistas que se aglomeram nessa estrada icônica para tirar fotos e sentir a emoção. Ao caminhar pela calçada bem cuidada, cercada por flores vibrantes e casas encantadoras, você pode sentir a empolgação no ar. Seja dirigindo ou apenas passeando pela calçada, a Lombard Street oferece um pedaço único do charme peculiar de São Francisco. Você já teve a chance de visitar essa maravilha sinuosa? É verdade que a França oferece tudo. A França não é apenas um país lindo com paisagens deslumbrantes, mas também um verdadeiro tesouro de iguarias culinárias e maravilhas artísticas. Conhecida por seu rico patrimônio culinário, a França apresenta uma variedade de pratos deliciosos, como croissants, coq au vin e ratatouille, cada um refletindo as regiões únicas de onde vem. Além disso, na França está o Louvre, o maior museu de arte do mundo, que abriga mais de 38 mil obras de arte, incluindo a famosa Mona Lisa. Este museu renomado atrai milhões de visitantes todos os anos, que buscam ver suas vastas coleções e rica história. Desde a magia de degustar a verdadeira cozinha francesa, até a admiração por obras-primas eternas, a França oferece uma viagem inesquecível para os amantes da gastronomia e da arte. Portanto, seja desfrutando de um eclair em Paris ou passeando pelas salas de arte do Louvre, há algo mágico a cada passo. Surpreendentemente, fritar pode ser criativo. Em áreas rurais da China e no Oriente Médio, chefes descobriram uma maneira única de fritar sem óleo. Em vez disso, eles usam areia aquecida de rio. Essa técnica culinária inovadora utiliza recursos disponíveis, provando que a criatividade na cozinha não tem limites. Ao aquecer a areia do rio a altas temperaturas, os chefes conseguem cozinhar os alimentos de maneira uniforme e dar um sabor especial. Esse método não apenas destaca ingredientes locais, mas também oferece uma alternativa mais saudável à fritura tradicional, reduzindo a necessidade de óleos calóricos. Essa prática fascinante ressalta a adaptabilidade das técnicas culinárias em diferentes culturas, lembrando-nos que pratos incríveis podem ser feitos com o que temos à mão. Imagine o aroma das especiarias preenchendo o ar enquanto a comida chia na areia. Quem não gostaria de experimentar isso em casa?